Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 27 de janeiro. Hoje celebra-se o dia da elevação do Brasil a vice-reinado. Isso aconteceu em 1763. Nós não podemos deixar de reconhecer e considerar em nossa memória datas cívicas e históricas que fizeram a nossa República Federativa Brasileira. E nesses dias, principalmente, como nós precisamos de orar para que a ordem e o progresso sejam preservadas, de modo que o cidadão brasileiro tenha o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Nós lamentamos porque sabemos que muitos países onde não há liberdade de expressão religiosa, o cidadão perdeu os seus direitos à liberdade. E como alguém já disse, a liberdade é o bem supremo do homem aqui na Terra. Portanto, continuemos orando pelo Brasil para que nós voltemos à normalidade. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Mas antes, você vai ficar com esta belíssima música interpretada pelo conjunto Embaixadores de Sião.
igreja, a liberdade. Lindo para Jesus. Se queres paz, é só crer no Senhor. Em meu Jesus, em meu Jesus, crer em Jesus. Salmo 42. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatidas, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadubas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalha-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda e nos conduz para entender a Tua palavra e aplicar nos nossos corações. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você faz a leitura do Salmo 42, você percebe um grito. É o grito da alma. É o clamor da alma. E aqui então está esse salmista gritando por Deus. A sua alma está gritando por Deus. E ainda pegando um gancho do pensamento do ano novo, nós já falamos aqui e sempre eu tenho frisado isso, que esse tempo é um tempo de reflexão para a mudança. É aquele momento em que pensamos, planejamos em emagrecer, em estudar para um concurso, em fazer uma reforma na casa, em estudar mais para não ficar na recuperação na prova final, enfim. São vários planejamentos que comumente fazemos nesse período. E é projetando justamente o futuro que nós pensamos. Mas você já parou para pensar que a gente nunca, e aí sendo redundante, parou para pensar sobre a nossa saúde mental? A gente projeta tudo, a gente faz tudo, coloca as nossas metas, coloca os nossos objetivos, mas a gente nunca parou para pensar sobre a nossa saúde mental. Eu estava conversando com uma pessoa no projeto, uma jovem,
e ela estava falando que tinha um problema, que ela era meticulosa nas suas coisas. Mas essa maneira de ser meticulosa nas suas coisas estava ali atrapalhando, porque estava gerando no seu coração ansiedade. Ela estava sofrendo por algo que ainda não tinha nem acontecido, e ela estava sobrecarregando a sua vida de várias atividades e responsabilidades, não só na igreja, mas também no secular. E aí, quando eu estava aconselhando, eu aconselhei ela de forma diretiva de que ela tinha que abrir mão de várias coisas da sua vida, porque ela não vai dar conta. E eu já estava imaginando que ela poderia ter um problema mental. E quando eu digo um problema mental, não é que ela vai adoecer de forma pejorativa, não é isso. Mas aqui, de fato, nós precisamos parar e pensar sobre isso. E a gente nunca teve essa motivação de olhar as coisas que geram em nós ansiedade, depressão, insônia e outros problemas. Já percebeu isso? A gente não para pensar sobre isso. De repente aparece. De repente somos solapados com esse tipo de coisa. De repente ele adentra nas nossas casas, na nossa alma, e adquirimos esses problemas. A gente também nunca parou para pensar de como esses problemas podem estar relacionados também com o problema da alma. A saúde mental é um tema que vem ganhando destaque. E antes mesmo da pandemia, os números eles já indicavam um cenário crítico. E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, divulgados pelo Ministério da Saúde, 18.600.000 brasileiros sofrem de ansiedade e de transtornos mentais. E são responsáveis por mais de 1/3 das pessoas incapacitadas em toda a América. E como eu disse a vocês, ao chegar no projeto, fui procurado por coordenadores para relatar um grande número de jovens com ansiedade, suor frio, coração acelerado, medo de tomar decisões, medo de enfrentar o desconhecido. Então, a coisa é séria e está do nosso lado. Com o crescimento da pandemia e o agravamento dela, percebemos que aqueles que sobreviveram à pandemia adquiriram quadros de transtornos. E essa é a nossa sociedade, é o que nós estamos vivendo. A chamada fadiga pandêmica, por exemplo, que é uma terminologia utilizada pela OMS, ela caracteriza o cansado e o esgotamento físico e mental decorrente do isolamento social, do clima de insegurança e de instabilidade gerado durante a pandemia. Aquelas restrições na vida social, restrições financeiras, a proibição dos cultos e a quebra da rotina dos crentes nas igrejas, entre outros fatores, ampliaram a falta de perspectiva e diminuíram o nosso poder de planejamento. Ainda, esses fatores, por mais que esses fatores, digamos assim, não caracterizem em si um transtorno de saúde mental, a exposição prolongada a eles pode gerar na nossa vida ansiedade, depressão, insônia e outros problemas. Então, quando eu brinco aqui sobre as minhas férias, eu estou brincando, mas tem um fundo de verdade. Humanamente é impossível você dar conta de tudo e ser saudável. Não existe isso. Não existe o super pastor. Não existe o super crente. Isso é um engano, isso é um engodo.
E as sequelas de uma vida ativista aparecem. Não se esconde. Os sintomas aparecem. E é preciso que nós pensemos sobre isso. Então, mesmo eu brincando, mas não é brincadeira. A síndrome de Bornal, ela pega 3 profissionais, 4, 5 profissionais, os mais: policial, professor, pastor, médico e outras profissões. Eu olho assim e digo: Deus, tem misericórdia, porque 3 eu estou nela. 3 eu estou participando ativamente, né? Mas a gente precisa pensar sobre isso, a nossa saúde. E hoje eu passo a entender quando uma pessoa chega e diz assim: olha, eu não vou pegar essa atividade porque eu não posso suportar. É verdade. Daqui a pouco a gente está no ansiolítico, não é? Em algum tipo de psicotrópico, enfim, algum tratamento, porque a gente não parou para observar. Agora, aqui eu não pretendo dar uma solução para toda essa problemática. Eu estou apenas levantando o tema baseado no texto que nós lemos. Até porque não teria como eu solucionar esse problema, isso é impossível. Mas o salmista aqui, ele estava passando por um período muito árido em sua vida. Esse salmista, ele está exilado ao norte. Ele foi retirado de Jerusalém. E Jerusalém era o centro da adoração, era o centro dos louvores, das orações, da ministração da palavra. Jerusalém era a igreja do povo. E esse salmista, então, ele estava longe disso, privado de participar do culto público, da assembleia solene, da comunhão dos santos. Nesse exílio, o salmista ainda tinha que conviver com os inimigos, pessoas que não professavam sua fé e que estavam insultando ele. E é interessante que nós passamos por isso na pandemia. Muitos, assim como na situação do salmista, ficavam também perguntando: cadê Deus? E aqueles então, como o salmista aponta aqui, seus inimigos, cadê o seu Deus? Cadê a igreja? Não é poderosa? As igrejas, elas estavam fechadas. E a perspectiva que a gente tinha na época, quando demorava, a gente pensava que era 15 dias, a gente pensava que era uma semana, a gente pensava que era um mês, a gente pensava que era 6 meses, e a gente passou um bom período fechado. E aí o nosso pensamento é: será que vai reabrir um dia? Eu sei que por trás houve muita teoria da conspiração. Inclusive, essa teoria da conspiração abalou a sociedade campinense, digamos assim, esses dias, com um fato inusitado que aconteceu na Praça da Bandeira, ou melhor, no Calçadão, onde se foi acusado que a aplicação da lei era o início da perseguição. Meus irmãos, quem pensou sobre isso? Misericórdia. A lei ambiental do silêncio, ela existe há muitos anos. Quando eu dava aula no seminário, desde 2010, aliás, quando eu era aluno seminarista, em 2010, eu dizia: olha, esse negócio de pegar uma caixa, botar no meio da rua e fazer zoada, isso é crime, é poluição sonora. Ai, e ficava todo mundo horrorizado dentro da sala de aula. Por que você diz isso, Júnior? Porque você diz que é lei. É lei. Ah, mas se bota paredão perto da minha casa, ligue para a polícia.
Ligue. Você liga o 190, tem um protocolo de atendimento. Se a polícia não atender, prevaricou. É crime. É simples. O povo fez coitado dos colegas, estavam aplicando a lei e foram xingados, vilipendiados, desacatados. Gente, igreja, pelo amor de Deus, acorde. Ali não é perseguição do evangelho não, viu? Ali é aplicação da lei. E nós precisamos entender o que é perseguição. E outra coisa, irmãos, vou fechar esse parênteses aqui. A perseguição da igreja tem desde a igreja primitiva. Pelo amor de Deus, o mundo é inimigo da igreja, sempre foi. Sempre foi. O presidente da república não é o pastor. O que está agora e o que era não é crente. Ele não é crente. Nenhum dos dois é. Então, amados irmãos, vamos para as Escrituras, amém? Vamos ouvir a voz de Deus, amém? Aleluia. Eu, quando escuto a voz de Deus pela sua palavra, me dá um refrigério, um consolo. E como o presbítero Rafael estava dizendo aqui, dias difíceis, os dias difíceis sempre aconteceram. Quinta-feira eu falei sobre Perpétua, que foi morta na arena por uma vaca. Porque naquela época colocavam os touros e as vacas para matar as pessoas que eram condenadas à morte. Na Roma antiga. Quantos e quantos foram colocados diante de gladiadores? Quantos foram torturados? Quantos foram cerrados ao meio? Quantos foram pendurados pela corda? Quantos foram queimados? Gente, sempre houve perseguição e sempre haverá perseguição, até que o Senhor venha nos buscar e vá fazer juízo sobre essas pessoas que perseguiram a igreja. Ore, ansiando no dia que Jesus vai voltar e buscar e resgatar a sua igreja. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, o mundo sempre será inimigo da igreja. Sempre será. Fecha parênteses. O nosso texto de hoje mostra um crente que grita em sua alma para poder cultuar ao Senhor. Ele grita. E esse grito vem do fundo da sua alma. Para cultuar ao Senhor. Ele estava exilado, sim. Houve algum motivo para ele ser exilado, para retirar ele da comunhão dos santos, da presença do pessoal na adoração pública. Ele vai para o norte. E como eu sempre disse, eu não fui a Israel, mas a gente lendo ao norte, onde fica o Monte Hermon, e onde fica uma cúpula de gelo nesse Monte Hermon, ele é colocado aos pés desse monte. E lá não há adoração, lá não há igreja. E essa alma então está gritando pela oportunidade de voltar para a igreja, de voltar para o culto. Então ele usa de uma analogia de um animal do deserto, que possivelmente ele estava vendo como era o comportamento da corça, em que ela corre e salteia quando ela vai buscar água para matar a sua sede. Ele pega essa analogia desse animal e ele vai dizer que era como a sua alma está. Verso de número 1: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E a corça, e esse jeito da corça buscar água, era algo observado por todos da região. E a corça então era conhecida quando dava os seus pulos e corria para as correntes de água, as fontes do deserto. E isso fez com que ele expressasse, vendo a analogia da natureza, expressasse o que ele estava sentindo. O desejo profundo, assim como um animal deseja matar a sua sede, um animal sedento.
ia matar a sua sede. É aquela coisa que de fato vem do interior, da alma do homem, que não pode ficar, ele não consegue conceber na sua vida, após conhecer Deus, ficar sem essa presença de Deus. E a sua alma então está sedenta por esta presença. Isso faz nos entender então que a alma do homem que conheceu a Deus de forma verdadeira não tem como ficar sem esse Deus. Após conhecer Ele, a alma não consegue ficar sem Ele, sem Deus. O salmista diz: tem sede de Deus. Verso de número 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele está longe do culto, ele está longe da presença, ele está longe da manifestação da sua presença, embora, lógico, nós sabemos pelo atributo de Deus, a sua onipresença, ele está presente como salmista, está contemplando o salmista, mas o que o salmista está expressando aqui é a alegria de sentir a presença de Deus em culto, em adoração. E aí é interessante que o salmista, ele não está dizendo qualquer Deus. Não é aqueles deuses das nações estrangeiras, construídos com pedra, com barro, com madeira. Mas a sede do salmista é pelo Deus verdadeiro. E na perturbação da sua alma, pergunta quando poderá estar de novo na sua presença. E isso me impressiona. Por quê? Porque desejamos tanta coisa na nossa vida. A gente deseja tanta coisa na nossa vida. E às vezes passa-se o dia inteiro e a gente nem se lembra de Deus. Nesses instantes finais eu espero a compreensão dos amigos, irmãos, telespectadores e internautas. Vamos ficar devendo a conclusão desta mensagem no próximo programa, pois o tempo acabou. Mas antes eu quero lembrar a todos que conhecem pessoas, ou da sua família, ou parentes, ou amigos, que você saiba que tem problema de depressão, ansiedades, você está convidado a levar esta pessoa em sua companhia para participar da última escola dominical deste mês branco. Igreja do Calvário, durante todo o mês de janeiro, está promovendo, e nesse domingo será o encerramento, a última palestra no período da EBD, Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical. Das 9 às 11 horas nós estaremos trazendo palestras, mensagens que falam sobre depressão. Então, se você conhece alguém, amigo, parente ou alguém da sua família que está passando por problema de depressão ou ansiedades, convide esta pessoa, participe conosco da nossa última escola dominical do mês branco. Neste domingo, estaremos lá das 9 às 11 horas. Queremos também lembrar a todos que neste domingo nós teremos culto divino às 18 horas. Culto divino às 18 horas. Você está convidado para participar conosco. Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. Para aqueles que não sabem, ela é uma igreja bem localizada, que todos podem facilmente conseguir chegar até lá sem nenhum problema. Agradecemos a todos que estiveram conosco, desejamos a todos um bom final de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço e até lá.